Amém? Então, não precisa aquela preocupação toda de anotar. A aula de hoje ela é bem suave. Nós vamos falar sobre o galardão. Por quê? A gente já falamos sobre a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, correto? E cada igreja tem uma promessa ou até 2 promessas. Isso aí a gente já vimos lá, né? Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver outras passagens onde fala sobre o galardão. Então, é de muita importância a gente entender a questão do galardão. Depois nós vamos trabalhar lá a questão da disciplina, não esquenta a cabeça. Depois nós vamos lá. Mas vamos trabalhar aqui o galardão. E aí, eu quero só deixar uma observação para os irmãos que funciona assim. Eu falei e vou repetir de novo. A palavra reino, reinar, ela tem a ver com governo, governar. Certo? Só colocar aqui para gravar no celular que fica mais fácil. Então, a palavra reinar significa na Bíblia também governar. E o principal governo, o primordial, é você governar a si mesmo. É você conseguir dominar os seus instintos. Lembra do fruto do Espírito? É fruto do Espírito, né? É no singular. Um deles é o quê? Mansidão. Então, para você se manter manso, você tem que ter domínio próprio. Você tem que ter um governo próprio. Por que eu estou falando isso? Porque a principal característica de um cristão reinante é saber e conseguir se controlar, governar a si mesmo. E aí a gente... Você sabe que isso é mais difícil para nós, né, Renato? Isso é mais difícil. Por causa da TPM, né? Estou falando das mulheres, para nós é mais difícil, né? Você sabe que a peleja é mais, né? A peleja é mais, é complicado. Mas aí o varão compra um chocolate, dá um docinho e dá uma baixada, né? Até isso precisa ensinar para os homens. Então, fala assim, dá um chocolate, dá um doce, abaixa, melhora um pouco. O sacerdote tem que ajudar, né, irmão? Então precisa dar uma ensinada, né? Vamos pôr assim, me traz aí um chocolate, né? Só que tem um problema aí no meio dessa caminhada. Por quê? Um governante, um reinante, ele também não pode ser reinado ou governado por outra pessoa. Porque o que nós vivemos nos dias de hoje? Pessoas querendo governar a gente. Pessoas querendo dizer o que você deve ou não fazer. E eu não estou falando isso entre marido e mulher, não é nada disso. É sobre pessoas no convívio, seja ela qual for. Claro, dentro do matrimônio é outra questão, não é essa a principal. Observe que as pessoas, às vezes, elas querem mandar no jeito que você faz as coisas, no jeito que você veste, né? Que mais? Se você dirige, é o jeito que você dirige. É uma infinita coisa que as pessoas querem governar uma coisa que não faz sentido. As pessoas, elas querem mandar na outra. Até no jeito que fala, né? Exatamente. Gente, até o jeito que você fala. A gente lida bastante com isso, quem mexe com internet principalmente. E isso me chamou a atenção esse fim de semana, que teve lá um enrosco lá com o nosso irmão lá, e ele simplesmente queria mandar. Se eu tomasse uma atitude mais enérgica, ele falava que eu estava nervoso. Se eu desse risada, ele se incomodava que eu dava risada. Então, isso aí já extrapolou, né, a questão. Então, um reinante ele não pode deixar ser reinado por outro. A gente tem que ter, né, as nossas opiniões e a nossa posição, a gente tem que saber se posicionar. Só que também tem um problema, por quê? Porque um reinante também, ele não vai tomar conta da vida dos outros, né? Existe um ditado que diz que cada um que tome conta da sua própria vida, que não foi assim que Deus fez. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então, essa é uma característica de reinante. E tem a ver com os galardão. Por quê? O primeiro texto que eu quero falar com os irmãos, que vai ser de suma importância, é sobre essa questão. E aí vocês vão perguntar assim, Renato, como que eu faço para poder achar, né, as revelações da Bíblia? A revelação da Bíblia e de Deus
ela está sempre nas perguntas que ninguém ainda fez. Às vezes, para os irmãos, um assunto é revelação, para mim é só conhecimento, porque em algum momento ela virou uma revelação para mim. Só que os irmãos têm que aprender a questionar. E quando os irmãos aprender a questionar, os irmãos já não vai ser mais ser governado por outros. Por quê? Porque quem pergunta não é dominado. A religião, ela sempre vai querer te dominar, ela sempre vai fazer coisas para poder te manipular. E vocês têm que estar com o ouvido atento para ver o que essa pessoa está falando, se faz sentido naquilo que você conhece ou entende. Seja ele quem for, até eu. Até eu tenho que ser questionado, principalmente. Os irmãos têm que perguntar, viu, isso aqui, como funciona? E esse aqui? Então, não se deixe ser governado. Essa questão de governo, Renato, desde lá do Éden, né? Desde a criação, né? Que Jesus, quando Deus criou o homem, o que Deus falou? Dominai sobre todas as coisas, né? Exatamente. Dominai sobre todas as coisas. Ou seja, Deus não falou para a gente dominar sobre outras pessoas. Deus falou para a gente dominar sobre todas as coisas. Pessoas, a única pessoa que eu tenho que governar sobre ela é sobre mim mesmo, igual você falou. Exatamente. O principal é eu me governar. É o principal, é o principal. Aí, claro, a gente vai expandir a questão, mas nunca sobre pessoas. Isso aqui, gente, eu não vou entrar no mérito aqui, mas essa mensagem minha aqui, a gente pode entrar no casamento, a gente pode entrar com os filhos, a gente pode entrar com tudo. Por quê? Porque é amplo essa questão, mas as pessoas querem dominar a outra. E aí eu nem posso me dominar, eu não posso dominar o outro, como o outro não pode me dominar. E aí a gente vai também entrar a questão do respeito. As pessoas hoje querem respeitar a opinião do outro. É uma coisa louca. A gente tem que saber lidar com as divergências. Por exemplo, nós levamos uma mensagem diferente. É uma mensagem diferente. Essa mensagem de reino e salvação ser coisas distintas é tipo assim, um divisor de águas hoje. E aí as pessoas vão se assustar, as pessoas vão falar um monte de coisa que é heresia, que não está na Bíblia, só que elas não se deixam ouvir. É essa que é a questão. Hoje até o irmão Michel fez uma live lá, tá até bravo, tá até gostando. Tá dirigindo e vai, Michel tá descendo cajado mesmo. Porque as pessoas têm essa mania de julgar sem ouvir. E aí eu quero falar para os irmãos, encorajar para quando for a vez dos irmãos falar, se posicionar. Os irmãos têm o quê? Convicção naquilo que está falando. O negócio é tão doido, que você... Tem hora que você pensa, cara, eu acho que eu estou errado, não é possível, cara. Tanta gente falando que eu estou errado, eu acho que eu estou errado mesmo. Entra na mente da gente. E nesse quesito que você está falando, Renato, para a gente, mulher, ainda é até mais difícil, né? Porque eu estou me vitimizando nesse momento, não. Mas quando a gente se posiciona a respeito de alguma situação, alguma questão ali, né? A gente se posiciona e as pessoas não concordam porque tem a mente engessada, eles ficam nervosos de um ponto, principalmente porque é mulher, entendeu? Não aceita, né? Não aceita que é uma mulher. Não aceita de forma nenhuma. Não, mas veja só, você está falando, é muito importante, mas qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que se posicionar, ela vai ter alguma crítica contra você. Ou ela vai falar que é o seu ego, ou ela vai falar que é o seu orgulho, porque as pessoas elas não querem que você se posicione. E vai ter um momento que você vai ter que se posicionar. Você tem que me posicionar sobre isso. Não existe. Claro, eu vou concordar com a irmã, no caso de mulher é mais difícil. Só que homem também. A gente vive isso direto. E com esse advento da internet, é uma coisa louca com essa questão. Só que o importante para nós que somos reinantes é saber respeitar, ainda que for a ignorância do outro. Nós temos que saber respeitar isso daí. Quando você fala uma coisa para a pessoa não quer entender, não, deixa quieto. Vai ter um momento. Só que você não pode a pessoa querer te dominar. É uma coisa louca. É uma coisa louca.
Porque um dos dois ou os dois está errado, ou um está certo ou está errado. Os dois certos não dá. Seja qualquer questão. Ou tem um errado, tem um certo, ou os dois estão errados. Porque está havendo uma divergência. Então, se posicione e saiba respeitar. Porque quando você se posiciona e você tem uma convicção sobre algo que Deus mandou você fazer, ou seja o que for, ali está seu galardão. Ali está seu galardão. Até o irmão Felipe, que não está aqui hoje, ele acho que foi esse fim de semana dele falando, que ele não trazia a mensagem do reino no TikTok, porque ele sabia que ia dar muita confusão. Aí lá vem eu com esse negócio. Aí o pessoal está achando que sou eu que estou inventando a doutrina. Aí que está o problema. Não é minha. Eu não sou dono de nada. Até hoje eu não coloquei live no TikTok por causa disso, Renato. Por causa que eu sei que vai vir muita perseguição. Muito levante. Então, assim, eu fico mais quietinha por causa disso. Porque às vezes a gente também tem que se ponderar, né? Porque é complicado. Então, mas aí vai depender do chamado. Eu tenho convicção no chamado que eu tenho. Eu tenho convicção. Então, que venha as pedradas. Que venha as pedradas. Eu não esquento a cabeça com isso. Só que eu me posiciono. E eu levantei essa bola realmente na plataforma e comecei a achar os irmãos que... Eu falei, viu, esse irmão aqui, ele tem... Aí, as primeiras pessoas que eu fui me conectando ali, e seguindo, e olhando, e vendo, que falavam, porque antes de eu começar a fazer live no TikTok, eu fiquei quase 6 meses analisando e vendo o que se pregava. E tanto é que eu entrei, vi a mensagem, desabilitei a plataforma, depois eu habilitei de novo. E aí que eu fui encontrando. E um dos que eu me conectei com essa mensagem foi o Michel e o Felipe. Os dois, o Michel se posicionando mais na questão escatológica, e o Felipe também, que o Felipe pregava muito sobre pós, pré, só que de vez em quando ele soltava alguma coisa. Então eu falei assim, cara, eu vou entrar nesse negócio aqui e eu vou ter que entrar sozinho. Então, quando eu entrei na plataforma, foi eu e o pastor Marco. O pastor Marco tá enrolado, sumiu. Oi, Luzia. O Renato falou uma verdade aí, o que tem de crente, que tem o chamado, sabe qual é o chamado, mas ela deixa o medo do que tem por vir, deixa de cumprir aquele chamado, gente, o tanto de crente que está desse jeito, não está escrito. Esses dias aconteceu comigo. A gente tinha que ir, aconteceu uma situação na casa de uma pessoa, de uma irmã, e a irmã estava desesperada atrás de oração, e aí uma pessoa falou para mim, mas nossa, a gente vai lá orar, aí o que está lá, a gente fica mal, pega na gente, não sei o que tem. Eu falei, gente, mas que crentes somos nós? Que a gente não consegue orar para o nosso próximo, expulsar aquilo que é mal, e não de forma alguma trazer aquilo com você para casa, não. A gente tem que orar, determinar que Deus vai livrar tanto a pessoa de lá e tanto Deus está guardando a gente aqui. Porque se você tem a convicção do chamado e você está se preparando e se revestindo, como que na hora você chega e fala que não dá para ir, que não vai, que tem medo? Entendeu? É meio complicado. Tem situações que mexem com o psicológico, tem situações que mexem com o emocional, tem, não estou dizendo que não tem sim, tanto de internet, tanto ir na casa de outras pessoas orar, tem, mas a gente está se revestindo, a gente está buscando em Deus, tá? Então a gente não tem que temer, né? Correto. O engraçado que eu não estou falando que isso acontece mesmo, só que você não tem que ter medo. Inclusive, ontem a gente fez uma brincadeira lá, e nem foi eu, foi o outro irmão, fez com o outro, que na hora da oração, o rapaz chegou em cima do outro irmão e pôs a mão na cabeça dele. Não expulsam não, presbiteriano, eles acho que eles nem acreditam nisso. Aí, colocou a mão na cabeça dele, eu coloquei também, né? Nós dois colocamos a mão na cabeça dele. Aí ele pegou e falou assim pro outro irmão, falou, viu? Você sabia que quando você está pondo a mão na cabeça de alguém para orar, você está comprando uma briga e às vezes a briga é minha? Você está preparado para poder assumir a briga? Aí ele tirou a mão assustado, sabe? Eu falei assim, irmão, tá com medo do quê? A única coisa que você pode fazer é pôr a mão aqui, você não sabe o que está acontecendo, você intercede, chega ali, você bate o carro e
Dá tudo certo, vai fazer o quê? Só quer dizer, a gente tem que estar preparado para isso, a gente vai ver isso aqui hoje. Nosso chamado é esse, gente. Por quê? Porque aí Deus vai moldando a gente. Michel, hoje ele pregou muito sobre isso. Nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo provados, nós estamos sendo amadurecidos, nós precisamos amadurecer, nós estamos muito infantilizados. Paulo vai falar a Corinto lá que vocês são carnais, vocês estão tomando leite ainda, já que vocês estavam voando. O crente, quando ele acontece alguma coisa diferente na vida dele, ele já tem que ter um discernimento para falar, tá aqui. Porque, lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, quando você sabe o que está acontecendo, você desperta. Você fala, opa, o caminho está aqui. O lado espiritual está correndo aqui. Então, vamos ver aqui as passagens, vamos observar o que está falando, o que está dizendo, e aí cada um que tem a sua percepção com relação à questão do chamado, do propósito, que são coisas distintas, entendeu? Chamado, propósito, isso aí outra hora a gente vai ver isso daí, e é isso que a gente tem que ver. Renato, queria fazer uma pergunta a respeito do comentário da Luzia. Esse negócio de retaliação não é bíblico, não, é? Cara, eu estudei batalha espiritual. O nome talvez não seja retaliação, mas existe algo espiritual. Se você, depende da luta que você entrar, vai vir sim como não vem. É bíblico. É falta de entendimento de batalha espiritual. Geralmente, quem eu vejo falando que isso aí não é bíblico são pessoas que nunca estudou sobre batalha espiritual. Então, retaliação é bíblico. Oi? Então, a retaliação é bíblica. O nome talvez não, porque se a gente pegar a etimologia da palavra, não. Mas que quando você entra nessa briga espiritual, vem algo contra você, sim. Renato, você assim, se eu dar uma explicação, ver se está certo e se dá para entender. Por exemplo, tem duas pessoas brigando. Aí você entra ali no meio para separar aquela briga. Pode ser que aconteça que algo te aconteça, que você tome um empurrão, que alguém te vire um tapa. Vou falando no modo físico agora, né? Pode ser que aconteça, não pode? Pode. Assim como você pode sair ileso, como pode ser que de repente, para separar a briga, e aconteça algo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Exatamente, é a mesma coisa. É simples, minha irmã, é simples. Vocês que são irmãs aí, vocês que mexem com um negócio de congresso, essas coisas quando faz, aí não dá um levante, não dá sempre uma perseguição. É só você ter uma percepção do mundo espiritual que você vê ele se movendo. É muito da hora você ver o mundo espiritual se movendo, conspirando. É como se fosse uma revanche. Ser um contra-ataque, algo assim, entendeu? Só que isso é bíblico. É bíblico. É uma matéria extensa. Até naquela passagem lá de quando Jesus foi para expulsar aquele endemoniado de Gadara, né? Tem gente que fala que aquela tempestade que teve no mar antes dele chegar lá já era uma retaliação para que Jesus não chegasse lá na cidade de Gadara. Faz sentido. Por que da tempestade depois do partido dos pães? Pois é. Explica. Então, tudo tem uma resposta do mundo espiritual, né, Renato? Sim, mas lembra? Tudo que terá sido ligado na Terra, tudo que é ligado na Terra terá sido ligado no céu. Há uma comunicação do mundo espiritual e do mundo real. As pessoas não entendem sobre isso, porque nunca estudou sobre batalha espiritual. É igual profetizar algo, né? Você vai profetizando, vai falando, algo vai acontecendo no mundo espiritual, talvez aquilo que você está profetizando, para depois, no mundo que a gente está, no mundo terreno. Essa questão, só para poder a gente adentrar na questão dos galardões, para vocês entenderem que nós estamos sendo provados. Quando você faz esse tipo de questão aí que você sofre, e eles falam que é mentira, até teu corpo sente. Davi não era para ter feito um censo, Davi fez um censo.
E aí Deus deu a opção se ele queria cair na mão dos inimigos ou na mão de Deus. Ele falou, cair na mão do inimigo, prefiro cair na mão do Deus vivo. E aí o que acontece? Ele viu com os olhos um anjo matando 7.000 homens de Israel. Davi nunca mais foi o mesmo depois disso, o corpo dele esfriou. Isso daí foi algo físico que aconteceu com ele. Daniel, quando tinha as experiências espirituais, ele ficava enfermo. Ele fala que ficou dias sem trabalhar. Por quê? Porque ele... Tem uma passagem que fala que ele caiu como morto. Exatamente. Então, às vezes o crente ele é leigo nesse assunto. São, assim, assuntos profundos bíblicos. E nós deveríamos entender. Por quê? Porque quando você tem a promessa de um galardão, de uma recompensa, tem que vir a luta. Assim que eu comecei a fazer as lives aí com o pastor Marco, foi lá no começo, que estava engajando, que a pessoa não foi... Eu falava assim, pastor Marco, eu preciso de alguém me perseguindo. Aí ele começou a dar risada, ele não precisa ter perseguição. Se não tiver perseguição, não dá. A perseguição, ela é velocidade. A perseguição... Ô, Renato, deixa eu perguntar, que nem Jacó, quando Jacó lutou com o anjo lá, foi um algo espiritual, não foi? Foi algo espiritual, sim. Na verdade... Mas o ferimento na coxa foi físico, não foi? O ferimento na coxa foi o quê? Físico. Foi físico, pô. Ele andava mancando depois disso. Então. Foi algo que aconteceu espiritual, mas teve uma reação no físico. Na verdade, ele teve o Jacó, ele teve, como se diz assim, não foi uma abertura de portal, mas foi um fechamento de ciclo nele. Ele passou uma transição de lugares de territorial. Ele passou de um território para outro, no mundo espiritual. E aí deu no anjo para poder provar ele. Peraí, que aqui eu vou provar para ver quem é você. E o crente não enxerga isso. Se a gente for estudar sobre batalha espiritual, a gente vai estudar sobre ciclos. A nossa vida é um ciclo, você vai fechando um ciclo. Você não enxerga. Mas quando você tiver o conhecimento sobre isso, vai dar um boom na tua cabeça, quando você começar a refletir a sua vida, depois que você aceitou Cristo, como é que foi, desde o seu nascimento. Você vai vendo ciclos. Ciclo de 7, ciclo de 4, aí vai depender. E aí Jacó, você vê que... Então, quando você não tem perseguição, você não gosta não, né, Renato? Você fica chamando. Só Deus na calça, irmão. Você fica chamando, então. Falei assim, não, tem que ser perseguido. Cadê? Você fica assim? Velocidade. Se os discípulos não fossem perseguidos, a mensagem de Cristo estava lá dentro de Israel ainda. Aí, quando vê a perseguição, saiu a discípulo para um lado, discípulo para o outro. Expandiu o trem, rapaz. Mas isso é por causa que Deus mandou eles ir pregar para todo mundo e eles ficavam lá só, todo mundo junto. Mas se você olhar na mensagem, ele falou, calma aí, fique em Jerusalém até seja revestido pelo Espírito Santo. Só que eles não sabiam que depois do revestimento, né, que é o revestimento de poder, vinha perseguição. Mas eles deviam estar muito convictos mesmo. Essa convicção que a gente tem que ter. Vocês não têm noção do tanto de irmãos que eu conheci nessa plataforma TikTok, que tem a mensagem do reino que, sumiu. Não. Os que não sumiu, hoje eles fazem conteúdo, mas nem toca nesse assunto. Se você, eu vou lá nos comentários, pergunto algo, finge que não viu, passa batido, porque não quer comprar briga. Às vezes já tem uma quantidade de seguidor, que se falar isso daí, irmão, vai dar confusão. Eu não estou preocupado com o seguidor. Eu estou preocupado com o meu chamado. O chamado é esse, meu irmão. Mas tem gente que escandaliza com a gente só da gente ser apaixonado com Jesus, tá, Renato? Tem gente que escandaliza das nossas atitudes de ser tão apaixonado com Jesus que eles escandalizam eles. Eles não conseguem entender, não. Verdade. Eu vou passar o slide aqui para nós poder passar as passagens e depois eu compartilho com os irmãos o PDF com as passagens, tá?
Vamos lá, vamos ver qual é a promessa e como que funciona essa questão, porque perde, viu? O que perde é o galardão, não é salvação. E o primeiro versículo que nós vamos ver aqui é Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Que vai dizer assim: venho sem demora, conserva o que tens. Peraí, é para me conservar minha salvação? A gente já passou isso aí faz tempo, a gente já sabe que não é. Só que ele vai dizer o seguinte: para que ninguém tome a tua coroa. E aí o Renato tem umas perguntas assim, quando alguém vem usar esse versículo aqui, eu falo, não, vem cá, tudo bem. Aqui é salvação? Ele vai falar assim, é salvação. Diz para mim, quem é que pode tirar a sua salvação ou a minha? Porque o texto está falando aqui, ó, para que ninguém tome a sua coroa. Se coroa é salvação, quem é que pode tirar? É essa que é a pergunta. Por isso que eu falo para os irmãos, a revelação está nas perguntas que ainda ninguém fez. Só que o contexto, ele está falando de quê? Ele está falando de obras. Se você vê o 10, ele vai falar assim, ó, por que guardaste a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei da hora da provação, que está para vir sobre toda a terra habitada, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva os que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aí ele vai dizer, ao vencedor farei coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Renato, como que alguém pode roubar a sua coroa? Agora, só que o problema não é tomar, né? O problema não é que eu vou chegar e vou tomar a coroa dele, vou tomar a coroa da Luzia. Isso aí não é isso. É quando você se acovarda e Deus vai lá e manda outro fazer no teu lugar. Tem a ver com aquela palavra que aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado? Tudo a ver também. Por quê? Porque você tem uma promessa, até o que você tem vai ser tirado, porque você não cumpriu. Faz sentido, todo sentido. Aquela passagem ali, ela abre um leque para algumas coisas que faz sentido ali. Quando você olha para Israel, você vê que é Cristo. Só que quando você vai falar sobre galardão, você vê que é o galardão. Porque todos nós teríamos galardão. Por que teríamos? Porque nem todos vão alcançar. As pessoas não entendem sobre isso. Por quê? Porque a religião ensinou que salvação e reino é a mesma coisa, salvação e galardão é a mesma coisa. E não é. E aí aqui o texto está falando de quê? De coroa. Está falando de quê? Conserva o que você tem. Então não adianta. Por isso que a gente fala assim, reino você perde e reino você ganha. Lembra? A religião vai falar que salvação você amanhece salvo e chega no final do dia você perdeu a salvação. Talvez seja suas obras. Porque a partir do momento que você deixar de fazer algo que é o seu chamado, é o seu propósito, você se desviou dele, você não vai perder a salvação, mas você vai perder seu galardão. Aí o texto vai dizer assim, que quem recebe o profeta, recebe galardão de profeta. Até isso a gente tem que se atentar. E para isso, meus irmãos, aí que vai entrar o jejum, oração, comunhão com Deus, entender o chamado. Eu fico doido quando o crente fala assim, eu estou sofrendo muita perseguição. Caramba, é para sofrer mesmo. É muito mimizento, né? Tem crente que é mimizento demais. Eu não aguento esses crentes mimizentos que eu chorando à toa. Dá vontade de dar um biquinho na boca deles. Eu consegui curar uns 3 já que passou na minha reta já. Consegui curar uns 3. O negócio dele era falar que estava pagando preço. Pagando preço é ótimo. Eu estou pagando preço, eu estou pagando preço. Falei, irmão, para com isso, não está pagando preço de nada, não. Não está pagando preço de nada, não. Quem pagou o preço foi Cristo, ó. Faz tempo. Não é pagando preço, rapaz. O único preço que a gente paga é renunciar mesmo, é governar a gente mesmo. E aí você paga preço, né? Aí você está pagando preço. O preço é você renunciar a sua carne. E aí você tem que tomar cuidado para você não estar fazendo algo da sua alma. Aí é bravo.
Aí é brabo, porque aí você tem uma percepção. Sou eu, estou sendo conduzido pela minha alma ou estou sendo conduzido pelo meu espírito? E aí? Ok? Então, essa passagem aqui está falando de quê? Está falando de galardão, está falando de posição. Coroa, ela nos dá a ideia de quê? De governo. No ano milenar, com Cristo. Está falando de posição, de governo. Algo que nós vamos conquistar. É sobre Você falou isso. de galardão de profeta. O que é um profeta hoje? O problema é que o profeta de hoje, ele já não atua que nem o tempo do Velho Testamento. E as pessoas, elas confundem ao ponto de falar que hoje não existe profeta. Hoje, um verdadeiro profeta é aquele que dá direção para a igreja. E as pessoas acham que um profeta é aquele que dá a direção para uma pessoa. E aí, quando você vai ver a profecia, não está dando direção de nada. Olha, você vê a revelação esses dias que eu tive sobre profeta. Elias foi um dos maiores profetas, você concorda comigo, Renato? Com certeza, um dos maiores, não tem como. Um dos maiores profetas. Quando ele profetizou que não ia chover, ele simplesmente estava profetizando a palavra. Se você pegar em Deuteronômio lá, fala assim que quando a gente obedecesse, Deus ia abençoar a terra com chuvas, ia abençoar para a gente prosperar em todos os âmbitos da nossa vida. Agora, quando a gente fosse rebelde e adorasse outros deuses, o Senhor ia fazer a terra ficar seca e produzir espinheiros e abrolhos. Olha para você ver, por que Deus assinou embaixo o que o profeta Elias falou? É porque era a palavra dele. E a palavra dele tem que se cumprir. A palavra dele não volta vazia sem fazer o que lhe apraz. Não volta. Ou seja, Elias simplesmente profetizou o que já estava na própria palavra. E aí as pessoas ficam assim, mas Deus falou, o que Elias falou, Deus assinou embaixo. Deus já tinha falado aquilo já. Elias só repetiu o que Deus já tinha falado. Tem um ditado que o povo tem uma dificuldade de entender, é que Elias falou do que estava no coração de Deus, parafraseando, que era o quê? Uma disciplina para o povo. Agora, veja só, profeta no Velho Testamento, ele dava direção a um povo, o povo de Israel. Hoje, um profeta, ele deveria dar uma direção para a igreja. E aí banalizou, né? Virou off the king, the power, virou um monte de avacalhação. Virou um monte de coisa. RG, CPF, boleto vencido, um monte de coisa virou. E um verdadeiro profeta hoje está mais escasso, está mais difícil. Mas existe. Existe. E uma igreja que tem um profeta e que não faça do profeta um pastor. E tem esse problema também, porque hoje o título maior é pastor. E se eu te falar para vocês, a igreja hoje ela não deveria ser pastoral. Toda igreja ela tem que ser apostólica. Ou deveria ser apostólica. Porque é sob as doutrinas dos apóstolos. É que se avacalhou e aí colocou o pastor como líder de igreja. O líder da igreja deveria ser um apóstolo. Por que apóstolo? São 5 ministérios, ó. 5. Ó, aqui para você ver. 5, ó. O apóstolo é esse dedo aqui, ó. Toca todos os outros ministérios. Aí você tem um profeta. O que aponta o dedo. Eis que diz o Senhor. Aí você tem o evangelista, que é o maior de todos. O maior de todos é o evangelista, né? E aí você tem o pastor, que é do anel, do amor, né? Tem uma veia que vem aqui e vai no coração. E aí você tem o menor de todos, o menos importante, que é o mestre. É o menos importante? Não. Por quê? Quando você vira a mão aqui, é o que dá base, é o mestre, é o que ensina. E também é o dedo que, ó, desentope o ouvido para poder ouvir. E aí, o que fizeram? Rebentaram. Gostei, viu? Vou gravar isso aí, viu, Renato? Gostei. Eu vou colocar no corte depois. Você entendeu? Então, essa que é a questão. Então, a igreja, quando a gente vai falar de igreja, hoje a igreja está o quê? Está toda arrebentada. Por quê? Porque a dona Assembleia de Deus arrebentou essa estrutura. Quem arrebentou essa estrutura pastoral ou eclesiástica aqui no Brasil foi a Assembleia de Deus. Tanto é que ela desconhece
Ela desconhece o mestre, ela desconhece o profeta e desconhece o apóstolo. Olha como que ficou só dois, o evangelista e o pastor. Dá para entender por que a igreja está menina até hoje, criança? Por causa disso. E aí, para provar o que eu estou falando para os irmãos, 2 João, capítulo 1, versículo 8. Eu coloquei numa versão aí no slide, mas eu vou ler a minha versão aqui. Que vai dizer assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado. Opa! Mas para receberdes plena recompensa. Então, existe uma recompensa que ela é plena para nós receber. Nós temos que batalhar por essa recompensa. Eu já ouvi de pastor. Sabe, eu não quero saber de galardão, não, meu irmão. Para salvar, para mim, tá bom. Beleza, João Batista. João Batista, ele simplesmente se contentou em ser amigo do noivo. Ele nem disse a noiva. Ele poderia falar, você é a noiva. Não, ele falou, ser amigo do noivo já se compraz em mim. O cara está trazendo o quê? É bênção ou é maldição? É ele mesmo. Porque se a Bíblia me oferece um galardão e fala que eu tenho que fazer aquilo que Deus quer para mim, eu tenho que obedecer. Eu tenho que estar na direção. E aí esse texto diz aqui, ó, aqui está na minha versão, no slide, está escrito completo galardão. Você pode receber até o galardão pela metade. A Bíblia não vai especificar direitinho o galardão é isso e aquilo, mas ele vai usar analogias de galardões. E aí a nossa luta, né? Nós estamos labutando, como diz o povo, é para poder conhecer isso daí, estar sempre na direção. E no propósito. Hebreus 10, 35, eu gosto demais dessa passagem. O pessoal usa muito Hebreus 10 para perda de salvação. Uma hora eu vou trazer uma aula só de Hebreus 10, para destrinchar o Hebreus 10. Eles pegam um versículo isolado e falam, está aqui a perda de salvação. Fico doido com isso. Vamos lá. Hebreus 10, 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Opa! Portanto, veja só, não está falando de salvação. Não abandonei a vossa confiança, que tem um grande recompensa. Vou ler o 36. Pois tendes necessidade de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, minha alma não se agrada. Nós, porém, somos dos que retrocedem. Não somos dos que retrocedem para a ruína, mas do que tem fé para a preservação da alma. Aí vocês vão grifar assim, preservação da alma. Preservação da alma. Está falando de galardão. Por quê? Porque sua salvação, dentro desse texto, já está garantida aqui no versículo 38. Justo viverá pela fé. Por que justo? Porque Deus te justificou. Se você perguntar para a maioria dos crentes religiosos e perguntar aqui, ó, esse justo aqui é uma ação minha? É eu que me faço justo? Ele vai falar que é. O cara se acha justo, cara. Eu fico doido com isso. Confiança e fé é a mesma coisa? Da ceia, para vocês terem ideia. Ele se acha digno, ele se acha o último biscoito do pacote. Eu não dou conta disso, não. Pode falar, Missão. Confiança e fé Oi? é a mesma coisa. Confiança e fé é a mesma coisa? Não. Depende do contexto. Depende do contexto. Porque então a confiança ela já me dá um galardão. Se você tiver a confiança, já te dá um galardão. Porque se você tiver uma confiança, você vai fazer algo, né? Confiar em quê? Confiar para quê? Depende do contexto. Mas a fé, geralmente,
como que é o nome que fala? Está lá em Hebreus 11, né? Que é o firme fundamento das coisas que não se vê. Agora, veja só, ó a analogia que eu fiz. No ano milenar, Cristo vai vir para reinar. E vai vir com a igreja reinando. E vai reinar sobre a terra. Aí eu perguntei se no ano milenar, crer em Cristo vai salvar alguém. O irmão falou que vai. Eu falei, mas se Cristo é uma realidade, já não vai precisar mais fé. Porque crer em Cristo é uma fé que é o firme fundamento das coisas que a gente não se vê. A gente só tem fé, que a gente nasceu para crer. Agora, quando Cristo for uma realidade no ano milenar, na minha visão, não faz sentido, porque Paulo fala que Que necessidade que vai ter da fé, sendo que a gente está vendo? É uma realidade. Tem sentido mesmo, não. Mas aí, quando Jesus esteve na Terra, as pessoas viam Jesus e precisava ter fé nele, não precisava? Ter fé nas coisas que ele falava. Mas fé nele, que ele era o Cristo. Tá, tudo bem. Mas veja só, qual era a mensagem do Messias? Do Cristo? O reino. Então, teria que ter fé que ele era o verdadeiro Filho de Deus, que ele veio para poder resgatar o mundo. Então, tinha que ter fé, não da existência material dele, mas sim na mensagem que ele carregava e que os outros carregavam sobre ele. Que é outra briga que eu comprei aí na plataforma. Por quê? Porque Jesus, ele pouco pregou sobre salvação. E na época era difícil, né, Renato? Porque eles queriam um rei que governasse na terra. E eles vão ter, porque enquanto eles vão ficar na terra, Jesus vai voltar e vai reinar sobre eles na terra. Não esquenta a cabeça. Eles não precisam ficar brigando com o judeu. Pensa num bicho ruim que você ficar discutindo, é judeu. Por quê? É a mesma coisa que você discutir com um católico. Não está no mesmo nível. Como que você vai discutir com um católico se o católico crê na tradição e você crê na Bíblia? Você vai perder seu tempo. Aí você vai discutir com o judeu crê só no Velho Testamento. Aí fala que Cristo, né, Jesus não é o Messias. Jesus até existiu, mas não é o Messias. Eu não ficar discutindo com o cara. Não faz sentido. E aí as pessoas, elas confundem essa questão dessa crença quando Jesus se fez carne lá. Tinha que crer nele? Com certeza. Mas não vai ser a mesma coisa no ano milenar. Não vai ser a mesma coisa. E aí, claro, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa ler os textos. Eu estou falando assim, claro que vai dar muita confusão, como já deu, inclusive no grupo que nós temos só de irmãos que entendem sobre reino. Eu estou até com a gravação da live dele e eu falei, irmão, eu não vou fazer corte seu, porque não é eu estou fazendo corte dos outros. Mas não fala um negócio desse, não. E eu chamando a atenção dele, irmão, você tem que estudar sobre isso. Eu não até inteligente, só que tem hora que a gente fala as coisas, eu mesmo não sei me levantar sobre um assunto que eu não domino, eu fico quieto, falando, vou fazer perguntas que é melhor. Então não faz sentido Cristo ele salvar no ano milenar se ele vai ser uma realidade, tanto para a igreja como para as nações na terra. E a dispensação ela é outra. Mas enfim, outra hora a gente entra sobre isso. Mas o galardão, e aí você tem, aí eles falam assim, não, então, eu tenho que preservar a minha alma. De fato, porque a alma é aquela que vai padecer caso você perca o galardão. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Que vai ser o quê? O camarada vai sofrer detrimento no fogo. Desculpa interromper. Aí, eu estava pensando aqui agora, né? Se for parar para pensar, o pessoal não conseguia acreditar nem que ele era o Cristo, piorou que tinha um reino, né? Depois por causa desse Cristo, né? Exatamente. Exatamente. Poucas pessoas acreditou nele. Pouquíssimo. Principalmente mas o ladrão na cruz acreditou, que ele falou assim, ó, lembra de mim quando entrares no teu reino, tá? Eu acho que ali, aquele ladrão na cruz, ele esperou o último minuto do último segundo do segundo tempo, cara. Ele falou, cara, tô aqui, não tem mais salvação, não tem mais nada.
Rapaz, esse cara deve ser alguma coisa mesmo, porque ele tá padecendo. Ele teve uma revelação do alto, viu? Por causa que foi um dos poucos que falou sobre reino, a não ser Jesus. E ele poderia ter pedido, como ele quis Jesus, ele poderia ter pedido para que Jesus tirasse ele dali, né? Mas não, ele pensou além, né? É o que nós devemos pensar além. Nós devemos pensar nas coisas que vêm do alto. Paulo fala isso. Lá em Filipenses. O que ele pensou? Cara, aqui na Terra, eu quero o quê? Lembra-te de mim quando vieres ainda no teu reino, ele fala. Ele sabia, alguma coisa ele sabia. E aí, enfatizando, Hebreus 10, 36, vai falar da recompensa pela fidelidade e perseverança. Gente, como que as pessoas hoje estão difíceis perseverar? As pessoas, elas começam uma coisa, ela não termina. Ela começa a ler um livro, não termina. É tudo que a pessoa... Não sei se você conhece pessoas assim. Tudo que começa, não termina. Tudo. Uns irmãos aí que diz que vou ajudar, vou fazer live, fez 2, 3 lives. Eu fico doido com eles lá no grupo lá deles. Por quê? Porque não faz a live, mas quer ensinar como é que faz. Precisa ter perseverança, cara, não adianta. Mas eu não dou conta porque fulano, sabe, xinga, tem aqueles caras que vem folgando. Não tem perseverança, cara. É os famosos que não faz nada e quando vê os outros fazendo fica doido. Não, quer ensinar, cara. Isso eu fico doido. Fulano, eu falo, fulano, deixa eu te falar. Faz a sua e faz do seu jeito. Não queira mandar no outro. Não queira ensinar o outro. Faz do seu jeito. Poucas pessoas pregam sobre isso na plataforma. Então, abre a sua também, vamos embora. A gente já tem um grupo para isso, um grupo de irmãos que tem um entendimento para a gente fazer live. Aí vem uns emocionados. Vou fazer live, vou fazer de dia, de noite, não sei o quê. Não faz nenhum. Não tem perseverança, tem que perseverar. A perseverança não é para salvação. Ou a perseverança é para a salvação da alma. Lembra? Você é salvo no espírito, você está desenvolvendo sua salvação na alma e virá futuro a salvação no corpo, o corpo glorificado. É os 3 tempos da salvação. Então você persevera por causa da sua salvação na alma. Primeiro é no espírito quando a gente crê. Isso, Renato? Exatamente. E aí vem a outra pataquada dos irmãos aí da perda da salvação, que é pegar as coroas e falar que é tudo a mesma coisa. Aí você aperta... Eu fiquei triste na última aula, viu, Renato? Por quê? Por causa que eu pensei que eu ia pegar que aquelas coroas, que as recompensas era tudo para mim. E aí você falou que eu vou pegar só uma parte que eu falei, não, mas eu queria tudo, hein? Então você vai ficar mais desanimada ainda, que você vai ver as 5 coroas. Oh, Jesus, tem misericórdia, mas eu vou perseverar, Senhor. Peraí, mano, deixa um pouco para nós também, ué. Você quer tudo pra você? Você tá parecendo os crentes, né? Eu, novo convertido, sem saber de muita coisa, sabe? Aí o cara falou para mim, eu tenho uns 9 dons do Espírito. Rapaz, mas você tem uns 9? Eu tenho uns 9 dons. Eu revelo, profetizo, eu prego, eu expulso demônio. Ele foi falando que tinha uns 9. Aí depois que eu comecei a amadurecer, eu falei, rapaz, mas o cara não quer deixar nada para ninguém. Ou seja, a igreja inteira só precisa dele, não precisa de mais ninguém, não. Só ele só resolve tudo sozinho. Gente, se eu for dar uma aula aqui sobre dons, a alma de vocês vai sair do corpo. Porque a igreja ela só prega 2, 3 tipos de dom. É o dom de cura, é o dom de expulsar demônio, é o dom de língua. Mas ninguém fala do dom de caridade, né? Você já viu alguém falando assim, vou orar, ora, irmão, para você ter o dom da caridade. A caridade é um dom. Mas é o dom que a gente mais tem que buscar, né, irmão?
Que eu acho que você não consegue ter nenhum outro dom se você não tiver esse dom do amor. É a base, não é o dom da caridade, é a base, né? Olha o que Paulo vai falar. Que a fé e a esperança vai passar e só vai ficar o amor. Aí o irmão perguntou para mim, Renato, mas como assim que a fé e a esperança vai passar? Por quê? A fé e a esperança é sobre algo que você espera, que você acredita. E o amor não, o amor vai ficar. Por quê? Porque hoje a fé e a esperança é de Cristo voltar. Quando ele se tornar uma realidade, já não precisa mais nem da fé nem da esperança. É uma realidade. E de nenhum outro dom lá. Para que eu vou profetizar lá no céu? Zerou o game. Para que eu vou revelar? Para quê? Sendo que vai estar todo mundo curado lá, vai estar todo mundo com o corpo glorificado, não vai precisar de nem orar para ninguém ser curado, não tem nada disso lá, não. Agora vocês vão ver, agora nunca mais, mas nunca mais vocês vão reclamar de provação na vida de vocês. Mas eu estou falando provação de coisas que Deus coloca na mão de vocês, vocês são provados, que tem provação que vocês procuram também, viu? É que eu não preparei vídeo aqui, senão eu ia colocar a ovelhinha, não sei se vocês já viram um vídeo, tem uma ovelhinha, ela tá no buraco, o cara tira, ela dá 2 pulos para frente e puf, cai no buraco de novo. Aí não, né? Aí não. Dá não. Aí eu não dou conta, não. Mas chegar no ponto igual você de ficar pedindo perseguição, eu não sei se eu vou ter essa fé, não, Renato. Mas não, vamos perseverar. Não, mas aqui, ó, vamos lá, então, vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Tiago 1:12, está aí na tela. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual ele prometeu aos que o amam. Está falando de quê? Está falando de galardão, está falando de recompensa. Provavelmente posição, porque coroa é governo. E aí? Você vai ter uma aprovação e vai falar, meu Deus, você está achando que vai conquistar isso aqui do nada? Se não for provado, meu irmão, não vai, ó. Tá aqui, ó. Ou seja, a gente já começa a passar pelo fogo aqui, né? O fogo começa a passar aqui na terra. Pois é, ou seja, para todo lado tem fogo, né, irmão? Ô, glória. Para todo lado tem fogo. Apocalipse 2:10. Apocalipse. Dois, 10. Não temas as coisas que está para sofrer. Eu não dou conta, não. Não temas as coisas que está para sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Coroa da vida. 2 Timóteo 4:8. Vamos lá em 2 Timóteo. Eu estou abrindo aqui nessa versão que vai bem devagarzinho. É para os irmãos ir recebendo aí a palavra. Vai meditando. Eu fico sem entender, Renato. Por que as pessoas têm tanto medo de ser provado? Entendeu? Porque na Bíblia inteira fala sobre isso, né? Sobre todos os servos do Senhor foram provados. Todos. Mas ninguém quer ser provado, mas quer servir a Deus. É isso que eu fico doido. Porque se eu decidir servir a Deus, eu sei que eu vou ser provado. Se eu sei que eu vou seguir o mesmo caminho do Messias, eu sei que vou ser provado.
Esses dias chegou um rapaz na live e me perguntou se você está saindo com seu filho que você mais ama. Ainda perguntou se eu tinha um filho que eu mais amava. Eu falei assim, você tá saindo com seu filho que você mais ama, uma pessoa para e manda você negar Jesus, senão ele vai morrer. Aí quando eu falei com ele assim, falou assim, minha família inteira já sabe disso, né? Eles já sabem que eu sou pós, então eu já falei com eles que se alguém botar a arma na cabeça deles e falar pra me negar, eles vão pra glória. Entendeu? Eu vou encontrar com eles lá. E aí eles escandalizam de eu falar isso, Renato. Eles ficam doidos, porque eles querem que eu comece a chorar lá e fico desesperada. O que eles querem? Eu fico sem entender o que eles querem que eu respondo. Entendeu? Porque se eu tenho um filho, se eu tenho meu marido, é porque Deus me deu. Nada que eu tenho aqui é meu, Renato. É tudo é ele que proporcionou para mim. Então ele é maior do que qualquer coisa que eu tenho aqui. Entendeu? Porque ele que me deu e ele tem o direito de tirar a hora que ele quiser. E ele nem tem que me pedir opinião. Entendeu? Porque ele é dono da vida. Na verdade, se Deus tirar hoje as pessoas que eu mais amo, é lógico que eu vou sofrer, vou chorar, vou ficar de luto, porque eu sou carne e osso. Eu não sou Mulher Maravilha. Mas eu tenho que agradecer ainda pelo tempo que o Senhor me proporcionou de estar com eles, de ter vivido até aqui com eles. E não é ficar murmurando e reclamando, não. Eu não entendo esse povo, não. Falar a verdade, eu fico meio sem entender ainda. Mas o discurso do crente teria que ser esse. Você fez eu me arremeter assim que eu me converti, né? Eu me converti, estava tendo umas experiências espiritual meia doida, e um rapaz, ele me abordou e perguntou isso para mim, falou assim, viu, você tem certeza que você quer servir a Cristo? Vem cá, e se mandar você ir lá na África, lá, eu vou te mostrar aqui uma foto de um conhecido meu que costuraram a boca dele, porque ele não quis falar e não quis negar a Cristo. Você tem coragem para isso? Você está preparado para isso? Rapaz, aquele trem ali me chocou naquela época. Eu era novo convertido, eu falei, rapaz, é brabo mesmo. E que fé é essa? Que fé é essa que nós temos? Você sabe que uma dos maiores medos do crente, você está achando que essa briga de pré, pós, essas coisas aí, é medo de morrer. Os crentes é medo de ser perseguido, Renato. Medo de ser perseguido. A pessoa que é pré, ela prefere que o fim do mundo venha logo para ele poder ser arrebatado sem sentir a morte, do que ele querer deixar o filho dele por aí e falar, não, segue a vida aí, eu estou indo embora, estou indo para o Senhor, eu sei, eu estou convicto disso. Eles têm medo de ser perseguido. Exatamente. Tem que ter convicção naquilo que prega. É que nem você falou, não é porque um ente querido vai morrer, vai sentir falta, vai vir o luto, vai vir a saudade, vai vir tudo. Mas a fé que você tem, que um dia você vai encontrar ele, isso que não pode faltar. Exatamente. Davi soube muito bem que é isso. Davi fez luto do filho dele lá, e quando falou que morreu, ele falou, já não tem mais o que fazer. Vou chorar mais não, se lavou. Não, acabou aqui o luto, acabou o jejum, acabou tudo. Por quê? Exatamente. Porque eu sei que um dia eu vou encontrar com ele. Pois é. Tem uma irmã que eu conheço, que o esposo dela faleceu há pouco tempo, e num culto, uma vez, eu não estava nesse culto, mas me falaram, Luzia, você não acredita. A irmã falando tal, o marido dela, uma semana passada, mas ela falou uma coisa que ficou todo mundo chocado. Eu falei, né, o que foi que ela falou? Ela falou assim, vocês pensam que eu estou triste porque ele faleceu? Eu não estou triste, não. Eu estou feliz. Nossa, aquilo chocou todo mundo. Porque acho que às vezes não entendeu o que ela quis dizer, o motivo da felicidade dela, né? Sabia que ele estava, no meu ponto de vista, foi, meu Deus, como pode, né? A pessoa falar isso, está feliz, não estou entendendo, Deus. E depois, os dias foram passando, eu entendi. A felicidade dela não é porque ele não está mais aqui. Porque, que nem a irmã falou, ela vai passar pelo luto, vai passar pela dor. Só porque ela já sabe, ela já tem a certeza de onde ele foi, para onde ele vai, e que ela vai no mesmo caminho. Entendeu? E eu acho que é isso que é a convicção que ela tinha no coração dela.
Perfeito, perfeito. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia. Coloca aí, ó, naquele dia, tribunal de Cristo, naquele dia. Recompensará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua manifestação. Então, veja só, esse versículo aqui ele é riquíssimo, porque desde agora me está reservado. Aí a irmã falou, até aquilo que tem me será tirado. Que é esse galardão reservado. A coroa da justiça. Essa coroa é para aqueles que amam a vinda do Senhor. Ah lá, exatamente. Agora, tem crente aí que fala que Jesus está voltando, mas com medo lascado. Mas pensa nos crentes que estão com medo. Tem crente fazendo bunker, tem crente indo para o mar, tem crente fazendo estoque de alimento, tem crente guardando comida, e tem crente que é os mesmos que pregam o pré. O camarada vai entender? Não sei se os irmãos têm entendimento que é pré-tribulacionista, é aqueles que acreditam que vão ser arrebatados antes dos 7 anos, né, da tribulação, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, quando se manifestar o anticristo, vai ter 3 anos e meio de paz, aí depois 3 anos e meio de perseguição, porque aí vão descobrir que ele é o anticristo. E o crente está com medo. Você sabe que o foco maior dessa perseguição vai ser contra Israel, né, Renato? Com certeza, Israel é o relógio. Israel é o relógio. 1 Pedro 5,4. 1 Pedro 5,4. Vamos lá, a irmã Janaína queria ter 5 cabeças, que ela queria 5 coroas para ela. É uma só, irmã. Eu falo daquele negócio da pedrinha. Eu achava tão bonitinho aquele negócio da pedrinha, escrito o nome, entendeu? Aí eu falei assim, não, mas eu tenho que estar encaixado nessa igreja agora, senão eu não vou ter a tal da pedrinha. Uns trem bobo, né? Eu achava tão bonito aquele negócio. Eu falei assim, nossa, uma pedrinha com o nome, o nosso novo nome. E aí eu ficava olhando aquilo e imaginando como que ia ser. Meu Deus. Agora, veja só. Aqui é uma coroa de glória. Eu vou ler um contexto para os irmãos entenderem que cada coroa, cada galardão, ele tem uma característica de atitude. Olha que interessante aqui. Eu vou ler 1 Pedro, eu vou ler do versículo 1 até o 4. Capítulo 5, versículo 1. Rogo, portanto, aos presbíteros entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e também participante da glória a ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus entre vós, supervisionando não por constrangimento, mas voluntariamente, segundo Deus, nem buscando ganho vergonhoso, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelo do rebanho. E quando o Supremo Pastor, e aí o pessoal prega, hoje não deveria haver pastor. Se não haveria de haver pastor, por que ele está falando do Supremo? É porque tem que ter um abaixo. Gente, são questões cognitivas. As pessoas hoje elas estão perdendo a capacidade cognitiva de pensar. Isso aqui é um raciocínio muito lógico. E ele vai dizer assim, quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Quem é que vai receber a coroa de glória? Os pastores. Os pastores. Não todos esses pastores hoje em dia, pelo jeito, né? Porque aqui tá falando aqui, nossa, que é pesado. Mas os pastores que fazem por amor, né?
os pastores que cuidam, que amam, que se doam, que se entregam, né, de verdade ali pelo reino de Deus, né? Tem muitos irmãos, muitos pastores sinceros, muitos pastores sofrendo, muitos, mas muitos mesmo. Agora, 1 Tessalonicenses 2,19. 1 Tessalonicenses 2,19. Vamos ver. Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa que em nós gloriamos diante do nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Que é a coroa da alegria. Luzia tá que cai, acho que é a internet dela. Aqui é coroa da alegria, tá? Esperança ou alegria, ou coroa. Então, tá ligado aqui. Tá mandando fazer uma concordância aqui, deixa eu ver se eu acho. Filipenses 4:1 também, ó. Portanto, meus irmãos amados e saudosos, minha alegria e coroa, permanecei deste modo firme no Senhor, amados. Então, uma coroa de alegria. Ok? 1 Coríntios 9:25. Essa aqui é braba, hein? Não daria tempo da gente discorrer, mas em Timóteo, ele faz a analogia do crente com atleta, crente com soldado. E aqui ele vai falar um pouco de disciplina, não de disciplina de você ser corrigido, mas disciplina de você ser determinado. Existem coisas na vida da gente que a gente tem que ser determinado para fazer. Que vai também de encontro com a perseverança. Perseverar, ter disciplina, ter conduta. Para ser um atleta, não tem que treinar todos os dias, não tem que fazer aquela repetição, estar sempre em constante treino. É isso que Paulo quer dizer. 1 Coríntios 9:25. Primeira Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ele está fazendo uma analogia de um atleta aqui na Terra que corre para poder receber uma coroa corruptível. Nós, porém, nós corremos, nós lutamos por uma coroa incorruptível. Olha que forte o versículo 17 e 18. Pode ler aí, você está aí, pode ler. No 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? E que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Ou seja, quantas pessoas hoje cobram? Renato, tem pessoas igual você, assim, que são mestres, que têm o dom de ensinar e que cobram para ensinar. Não assim, dá uma aula igual você está dando não, aí, sem cobrar, não. Mas eu não acho errado de cobrar também. Não estou falando que é errado, mas aqui ele está falando de uma recompensa para quem faz de graça. Porque tem os dois lados da moeda. É uma questão até que a gente já discutiu lá no... A gente até discutiu isso aí lá no outro grupo, deu uma confusão lascada, porque eu não acho errado cobrar. Eu não acho errado cobrar. Só que... Mas você está se abstendo de uma recompensa, você sabe disso. Sim, tudo bem, mas as pessoas confundem pregar com ensinar.
né? Inclusive, eu vou até comentar sobre isso, mas no final da aula. Mas, assim, existe uma diferença, as pessoas não percebem. Renato, minha pessoa, eu jamais cobraria para pregar. Cara, você vai cobrar para levar uma mensagem de Deus por 1 hora, cara, não faz sentido. É diferente você dar um ensino. É porque o ensino tem as pessoas te perturbando igual eu, né? Fica toda hora te parando. Não, você que pensa que tem uma pessoa igual você perturbando. Você nunca viu em sala de aula, é pior do que pela internet. Porque a internet é simples, meu irmão. A internet, a pessoa sobe na sua live, como você viu lá no TikTok, ele te ofende, ele derruba, ele te ofende ali, ele desce, ele corre, ele xinga lá no comentário. Presencial, você está arriscado a apanhar na cara ainda. Pois é. Então, quando você dá um estudo, é diferente uma pregação. Cara, você cobrar um absurdo com uma mensagem de 1h30, 2 horas que seja, é uma mensagem, gente. Você está entendendo? Então, eu não sou contra. Eu não sou contra de jeito nenhum. Eu também não sou contra, não. Agora, só que aqui, pelo que está falando aqui, a pessoa, ou seja, vai deixar de receber uma recompensa porque ela está cobrando. Então, aí... é igual nós estávamos falando lá do jovem rico. Entendeu? Ele se absteve de uma recompensa lá no reino. Porque ele não quis fazer, né? Só que aqui... Ele teve uma recompensa já aqui, então não tem necessidade dele ter uma recompensa aqui e lá. Só que se você olhar o contexto, aqui, ele está falando de levar a mensagem, não está falando em si o ensino. E aí, outra hora, eu explico para vocês aonde que está o versículo do ensino. E quer ver? Vai sair um pouquinho, eu nem sei quantos slides tá, mas olha que interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai falar isso aqui, que vai sair a alma do corpo. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Mas aqui mesmo no texto aqui tá falando sobre isso, ó. Não sabeis vós, os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? Tá falando exatamente sobre isso. Agora, dele usufruir daquilo que ele tá pregando ali. Agora você vai entender por que eu não sou contra cobrar a certo ponto, porque nem todos honram. Abre aí Gálatas 6:6. Depois eu trago um ensino sobre isso. Como que está a sua versão? Gálatas 6:6. 6:6. Tá assim, ó. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Você vê alguém repartindo bem com o mestre aí? Não. As pessoas, elas não entendem, por exemplo. Para mim, estar aqui dando aula para os irmãos, tem uma despesa grande para mim por trás. Tem estrutura, as pessoas não entendem isso. Então, o que eu quero dizer com isso, para os irmãos? Que às vezes, quando você cobra, as pessoas te xingam, mas quando você dá de graça, elas também não assistem. Não dá o devido valor, né, Renan? Exatamente. E quando você cobra, além de você estar gerando valor naquilo que você está aprendendo, você está gerando valor, você está honrando quem está te ensinando. E é uma forma também de você filtrar as pessoas que se achegam ali. Porque no Velho Testamento os levitas viviam daquilo dali que eles faziam. Eu tenho dó. Tenho um irmão que eu tenho um grupo, eu estou num grupo de estudo, eu também estudo. Esse grupo de estudo tem 700 pessoas no grupo de WhatsApp. O irmão lá, ele só dá estudo pelo Zap, ele não faz que nem eu, que dou em aula, que marco, que vem, que instruo, que ensino, que explico. Então, o WhatsApp, ele limita um pouco. Por exemplo, vem 2, 3 perguntas, ele responde uma só. Aí as outras viram uma bagunça em cima de 700 pessoas. Eu acho que deve ter umas 30 só que interagem, o resto tá todo mundo quieto. E esses dias ele chegou a colocar no grupo lá, porque parece que tinha que trocar o computador dele estava velho. Aí entrou um outro pelo meio. Gente, será que não é possível cada um ofertar 10 reais? Você vê, meu genro tem um podcast que ele faz tudo, ele tem muito amor para ser chamado que Deus tem na vida dele.
Então, ele é um evangelista nato. Então, ele chama as pessoas para trazer conteúdo, né, para o podcast dele, para entrevistar as pessoas, e as pessoas querem que ele pague para as pessoas ir lá falar. É aí no Espírito Santo? Não, é lá em BH. E ele faz presencial? Ele faz presencial? Ele faz um podcast presencial. Ele tem ele montou um estúdiozinho lá na casa dele, num cômodo, ele montou um estúdiozinho igual, parecido até com o seu aí, com a cadeirinha, tudo direitinho, com os microfones. Ele estruturou tudo do bolso dele. E se o meu saiu caro, o dele saiu mais caro ainda, porque é tudo dobrado. Pois é. Tudo dobrado, porque tem, às vezes até triplicado, porque ele já convidou 2 pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, a estrutura toda que ele montou, ele não pediu a ajuda de ninguém, entendeu? E aí o pastor dele falou que ia levantar ele como diácono, ia ungir ele, né? Mas só que não vai ungir ele, não, sendo que ele já tinha chegado pro pastor e falou assim: ó, pastor, o dízimo que eu ia entregar aqui na igreja, eu tô investindo no meu podcast, no meu chamado, no que Deus mandou eu fazer. Pastor, imagina o que ele falou, não quis ungir ele, não, porque ele não é dizimista. Tá certo. É incrível, Renato. Tá certinho ele de não querer comprar ele com isso. Incrível. Esse é livramento para ele, ele vê o tanto que é a importância dele lá, que um dízimo, a direção de Deus é tão grande a direção de Deus para ele ser ungido, que o cara deixou de ungir ele por causa do dízimo. Agora, se ele tem uma direção de Deus que ele tinha que aplicar esse dinheiro ali na obra do reino, então tá alguma coisa errada. Então, ou Deus não falou aqui, ou não falou lá. Não é? Você está entendendo como que eu quero dizer? Só que, assim, essa questão de cobrar aí, eu sei que, enfim, eu fiquei com dó do rapaz, porque, gente, ele toma tempo, e os estudos dele é tão corrido que nem eu consigo, porque ele não é que nem no grupo meu lá, que eu ponho um conteúdo, às vezes só faço uma pergunta, mas é para marcar para a gente vir para a aula. Ele, às vezes, ele dá um conteúdo hoje à noite, mas ele já está com outro. Eu não consigo acompanhar, por causa do meu serviço, outras coisas que eu faço. E aí eu tenho que depois ir lá, ver os slides que ele mandou, ouvir os áudios. E ele não faz assim, dessa maneira, mas é um tempo que ele gasta, é um tempo que ele deixa de estar com a família dele. E eu, infelizmente, não vi ninguém fazer Gálatas 6:6. E não faz, eu também nunca vi. Agora, que é outra coisa também que tem que ser falado, irmão, porque é o seguinte, vá numa live de futebol, de fofó, de tudo quanto for. Você pode ir, você tem o Pix para você contribuir, né? O camarada pede chat, pede um monte de coisa. Eu escuto né? Eu acompanho ele tem até aquele live Pix. Então, para fazer uma pergunta para ele, tem que mandar um Pix. E tá tudo certo. Agora, se for conteúdo cristão, não pode. A gente tem que quebrar isso daí, cara. E uma coisa aqui que eu vou falar para os irmãos só por cima. Um governante, ele honra a pessoa que dá as coisas. Depois que eu desbloqueei isso, eu nunca aceito nada de graça das pessoas. Eu parei com isso. Um mestre me desbloqueou sobre isso. E você pensa num bicho que quer as coisas de graça, é crente. Exatamente. E não valoriza. Não valoriza. E aí, quando eu virei essa chave, nunca mais eu fiz. Quando eu fui montar esse computador aqui, eu pedi para o meu sobrinho que tinha entendimento, comprei as peças, tudo. Falei para ele, quanto que é? Ele falou, não é nada, tio, não vou cobrar nada seu, um prazer montar para você. Eu falei, não aceito, me dá seu kit. Na época, falei, vou pagar. O bicho ficou contente. Você não vai cobrar? Então, eu vou pagar o que eu posso, que eu sei que não é nem metade do valor do serviço, que eu sei que é caro, mas eu vou honrar você. Peguei dele. Por quê? A gente tem que aprender a honrar as pessoas. O princípio de honra é importante. Agora, se você colocar um Pix aí porque é crente, pronto, acabou o mundo. Eu acho que o crente ele tem que resolver o problema dele com dinheiro. Eu tive uma contenda com o irmão, eu falei para ele que você tem que ressignificar o que é dinheiro. Dinheiro é o quê? Instrumento de energia.
É porque as pessoas deixam... troca de energia. Em vez delas governar o dinheiro que governa elas. Né? Exatamente. Eu falei assim, em vez de você ficar pregando contra o dízimo, não seria você o ganancioso pelo dinheiro? Por que você está preocupado com o dinheiro dos outros? É verdade, é preocupante. Você está entendendo? Então, é essa questão aí. Então, para não aprofundar, vamos continuar aqui. Mas uma hora eu falo sobre isso, falo sobre finanças, a gente fala sobre dinheiro, fala sobre essa questão de honrar, e aí eu quero ver aonde que a gente vai colocar esse negócio aí. Porque tem passagens que diz que tem que pagar, e aí? Agora tem que pagar o quê? Uma mensagem de meia hora que você leva numa igreja, ou é aquele que te instrui, aquele que te mostra ali, que está sentado com você e você não tem que honrar? É uma coisa que a gente tem que pensar. Exatamente. E desbloquear isso daí, porque se todo outro segmento trabalha em cima disso, por que só o cristão que não pode? No versículo 14 aqui de 1 Coríntios, capítulo 9, fala sobre isso também, ó. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então não é... Porque a gente está vivendo um tempo que se esperar o outro dar, tá enrolado. É só você pegar aí e procurar na internet o tanto de pregador que fala que foi pregar não sei na onde, não recebeu nada, que teve que voltar de ônibus, teve que voltar de a pé, tem um monte de relato. Então, a gente tem que procurar o equilíbrio. Lembra? O equilíbrio. Nem um extremo, nem outro. Um equilíbrio. É um equilíbrio. 1 Coríntios 3,14. Vamos ver se nós encerramos esse trem. Se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá recompensa. Então, está dentro do contexto do fogo lá. 1 Coríntios 3,14. Aí o 15. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano, mas o mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Agora, isso aqui é um versículo que vocês têm que mandar ler quem nunca teve contato nenhum com a Bíblia. Pergunta para uma pessoa que não é crente. Fala, fulano, lê esse versículo aqui para mim. Quem é que vai receber o dano aqui? É a pessoa ou é o... E sem saber o contexto, você vai falar, lógico que é a pessoa. Só o pessoal aí que fica falando abobrinha aí da disciplina nossa aí, que quer defender que não é o cara, que não pode ser. Aqui na minha tradução, estou falando que sofrerá a perda. A mesma coisa? Só que a perda no original é dano mesmo, detrimento, vai sofrer algo. Entendi. Além dele perder o galardão, claro, mas que algo vai acontecer com o camarada de ruim. E aí, claro, nós vamos trazer outros textos para poder corroborar com isso. Mas que aqui é o tribunal de Cristo, é. E a palavra é uma palavra polissêmica, então ela vai dar várias interpretações e a gente precisa procurar outra. Colossenses 3:21. Está acabando, meus irmãos. Calma aí. Pegou aí? Se alguém chegou primeiro que eu, lê aí. Entendeu? Achei. Colossenses 3:24. Sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, e não para... Estais servindo ao Senhor Cristo. Vou ler de novo. Sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, estais servindo ao Senhor Cristo. Ou seja, herança só recebe aquele que é filho. Primeiro ponto. Só que nem todo filho vai receber herança. Acabou o problema. Poderia resolver aqui mesmo esse assunto. Tranquilo? E Mateus 10, 41, 42. Aí, chegou nele, hein? Outro dia eu estava na igreja, o cara não deu conta de achar Atos dos Apóstolos. Eu fiquei doido. Aí é difícil, hein? Mateus 10, 41, 42.
Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E qualquer que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá a sua recompensa. Então, existem recompensas, está guardada lá, não vai perder. Tem recompensa, não vai perder. É a promessa aqui, de modo algum. Agora, para encerrar, Mateus 5,12. Lembra da constituição do reino que eu falei? E nós já passamos por esse versículo já, hein? Já. Mas vamos lá para nós recordar um pouquinho, né? Que recordar é viver. Eu amo esse versículo. O 11 e o 12. Pode ler, então. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem ou não tem que ter perseguição? Tem. Então você não tem que orar contra a perseguição. A perseguição você tem que entender ela. Toda vez que eu fui perseguida, eu lembrava desse versículo, irmão. Então pronto. Era o que me consolava, sabe? Consolava minha alma. Eu falei, Jesus, se perseguir os que antes foram antes de mim, quem sou eu para não ser perseguida, Jesus? Então, a gente encerrando essa questão do galardão, eu vou colocar lá o PDF lá essa semana. Não sei se o PDF vai vir antes do vídeo ou não, porque o vídeo é muito simples, né? Ele renderiza, eu ponho ele e ponho o link. E já o PDF eu tenho que fazer a conversão, tudo, mas demorando um pouquinho, mas não vou colocar lá para os irmãos lá, pegar essa questão aí. Você vai disponibilizar os slides, então, né? E eu vou colocar na forma de PDF, que pesa menos, né? Se eu colocar em slide lá para os irmãos, ele vai pesar mais. Então, eu coloco em PDF, qualquer coisa os irmãos fazem a conversão online, é facinho. Mas para celular mesmo, bom é PDF, né? Bacana. Agora, slide é bom para quem for no computador, mas eu vou fornecer para os irmãos, tá? Esse é um ponto. Outro ponto que eu quero falar com os irmãos é o seguinte, eu falei, não, vou deixar para conversar lá. Esse modelo de aula que eu estou fazendo com os irmãos aqui ao vivo, a última aula nossa vai ser agora, segunda-feira que vem. Por enquanto, a última. Por quê? Porque eu vou ver se eu faço do modo YouTube, pelo YouTube, ao vivo, e deixo disponibilizado lá, que aí os irmãos também não têm aquele compromisso de estar aparecendo ao vivo e tal. Vai perder um pouco a interação, né? Vai ficar ruim pra caramba por causa da interação. Mas eu vou precisar disso, por quê? Porque eu estou desenvolvendo um site de escola. Eu vou desenvolver um site da escola. Então, um projeto que eu tenho, que Deus colocou no meu coração, eu vou fazer esse site. E eu estou fazendo o site. Aí que está o problema. Eu não sou desenvolvedor. Trabalhão, né? Oi? Trabalhão, né? Então, eu não sou programador, não sou nada. Mas você sabe quanto custa um site para mandar fazer do jeito que eu quero? De 5 a 10 mil reais. Meu Deus, mas deve ser muito trabalhoso, né, Renato? Então, por isso que eu falo para as pessoas não sabem o preço que custa as coisas. E aí, quando você desenvolve uma estrutura, só que não vai me custar isso, mas vai me custar um valor ainda, eu fazendo, né? Já está me custando, porque eu já estou trabalhando nisso, já vai fazer umas 4 semanas, que eu estou trabalhando, desenvolvendo. Então, eu vou desenvolver um site, vou desenvolver um blog, e vou desenvolver os cursos, né, no caso. Então, eu vou fazer um compilado, né? E aí, as pessoas que quiserem acompanhar o blog, outros que são outros. E, então, depois, conforme eu vou falando, a gente vai se conversando. E aí, eu vou fazer do modo YouTube. Por quê? Por que eu vou fazer assim? Por causa da minha liberdade, que eu vou ter um tempinho a mais, né? Porque qualquer coisa eu deixo um pouco mais tarde, eu gravo. Os irmãos vão ter o conteúdo combinado. E depois a gente dá um jeito de voltar a esse modo, porque eu gosto mais desse modo. Eu não gosto de... Então, é por um período. É por um período. Então, aguenta aí um pouquinho esse período aí. Mesmo Você vê, já comecei a passar perseguição já, irmão. Porque eu também gosto demais dessa aula, vou sentir falta.
Não, eu gosto demais desse modelo de aula. Sinceramente, eu gosto. Só que esse modelo de aula também tem um custo alto também. Não, mas eu entendo. A gente não encontra a plataforma dessa aqui de graça. Aliás, ela tem até de graça. Só que ela acho que é meia hora, ou é meia hora, 40 minutos, e não grava. Então tem tudo. Então eu banco isso daí. Então eu banco plataforma, banco um monte de coisa, né? E aí tem o tempo. Pior de tudo é o tempo. Porque eu preciso desenvolver esse site aí, cara. Mas você tem mais alguma outra escola, mais alguma outra aula que você dá fora essa? Atualmente, não. Eu só estou com essa turma porque eu não estou aguentando, nem meu serviço eu não estou aguentando mais. Entendi. Nem meu serviço, porque o serviço, esse ano meu serviço, começou a perseguição, como você diz, começou a prova. Porque esse ano o serviço está me tomando mais tempo do que o ano passado. Uhum. Você Então, trabalha de motorista, né? Trabalho de motorista, então. Trabalho de motorista. Tem vezes que eu saio de casa, eu acordo 3 horas da manhã, saio 4. Tem vezes que hoje mesmo eu cheguei às 6 horas da tarde. E aí eu tenho que dar meus pulos. Ontem eu passei o dia inteiro trancado aqui desenvolvendo o site. Que é a sua folga. Que é a minha folga. Sua recompensa é grande. Você vai ter muito galardão. Não sei, mas o que eu faço, eu gosto de fazer com excelência. Gosto de fazer direito. Né? E assim, para mim ficar esse período aí sem fazer nesse sistema que eu vou sentir, eu não sei quanto tempo, eu vou sentir. Aí eu vou ter que dar um jeito para mim, o mínimo possível. Só se for um mês, no máximo um mês e pouquinho. Seriam o quê? Umas 4 aulas, 5 aulas. É o que eu pretendo, vamos ver. Mas se você colocasse um valor também para essas aulas aqui na plataforma, seria bacana, porque para você ver, hoje mesmo tem três pessoas, né? Eu mais 2. Às vezes você colocando um preço, se você colocasse um preço que as pessoas valorizavam mais. Às vezes ia ficar até mais cheio. Por enquanto, eu não pretendo, não. Para esse tipo de aula aqui, eu não pretendo, não. Não pretendo, não. Uhum. Sei. Pode ser que depois eu coloque alguma coisa, pelo menos para tirar a despesa da plataforma, não sei. Depois não combina qualquer coisa aí. É uma taxinha mensal, alguma coisa assim, entendeu? Mas aí que tá, quando junta várias pessoas para poder fazer, fica um pouquinho só para cada um. Isso. Né? Mas aí a gente sabe que se paga um preço por isso, porque é perseguição dos próprios irmãos, né? Uns é contra, outros ficam bravos. Até aqueles que nunca fazendo ou sem fazer, você vai passar perseguição, Renato. Não adianta você fugir, não, meu amigo. Não, mas eu não ligo pela perseguição disso. É porque eu tenho amor em ensinar os irmãos, sabe? Assim, as coisas que eu aprendi e que Deus me revelou, as coisas que eu me dediquei, porque eu dediquei muitas noites de sono estudando, entendeu? Uhum. Eu tenho esse problema de hiperfoco, sabe? Quando você fica numa coisa, você não termina. Mas eu tenho prazer em ceder isso para os irmãos, mas só que infelizmente, tem essa questão da não valorização. Mas a questão da perseguição, eu não ligo, não, isso aí é de boa. Mas eu vou precisar, pelo menos, desse tempo aí, porque, por exemplo, quando é pelo YouTube, como eu sei que os irmãos estão mais à vontade, mesmo que eu chegue em casa um pouco mais tarde, vou fazer alguma coisa, eu gravo 9 horas, não tem problema, 9, gravo o conteúdo. Então, e as pessoas vão poder ver também a hora que elas quiserem, né? E o que eu estou estranhando, e que seria bom que os irmãos aparecessem mais, seria no TikTok. Por quê? Porque quando sobe a irmã missionária, a Janaína, sobe, fica mais tranquilo, principalmente se chegar no começo da live. Por quê? Porque aí é só não subir os outros que faz confusão. Que é um lugar ali que dá de boa para dar uma aula também. Manda para a gente, Renato, lá no grupo, quando estiver no TikTok. Que aí eu abro, eu vejo. Tem dia que eu abro para ver se tem, nunca dou sorte, nunca sai em live. Por TikTok. quê? Eu queria ver a irmã Janaína nas lives lá, nunca consigo. Por quê? Porque, veja só, como que eu estava fazendo no ano passado? Eu estava abrindo de 3 lives na semana à noite, ano passado, 3 lives à noite, fazia no sábado e no domingo. Aí, com esse negócio de eu estar desenvolvendo o site, quer dizer, domingo eu nem abri, o dia inteiro mexendo nesse negócio de site aí, desenvolvendo. E aí, eu tinha o domingo de manhã como sagrado para fazer live, tive que parar.
E aí eu também não posso parar de tudo, porque a plataforma, ela flopa. Uhum. Então, só que uma coisa assim que eu vejo, e até não é na minha live que os irmãos não aparecem. Eu não estou vendo os irmãos em live nenhuma. Mas sempre quando eu posso, eu entro. Acho que é o que eu mais vejo é a irmã Janaína. A irmã Luzia eu nunca vi em live. A irmã Cléo também não, e a Karina. Ontem eu estava numa live de estudo lá, e aí o povo quase me lixou de lá. É porque você fez perguntas, Renata, a culpa é sua. Você fez perguntas ou você fez... É por isso mesmo, e eu fazia só pergunta. E eu fazendo pergunta, e o povo falando que eu estava debatendo. Eu falei, não, eu só perguntei, ué. Tô debatendo, não, só perguntei, mas ninguém quer responder. Não, porque o debate... Eles não têm resposta, Renata. Eles ficam nervosos comigo, entendeu? Porque a religião não suporta perguntas. Por isso que eu tô falando, a revelação está nas perguntas que ninguém fez. Aí, quando você faz a pergunta, aí eu vou disponibilizar a live que eu fiz sábado com o Simão, para vocês verem o bate-boca lá. Pois é. A hora que eu me posicionei como professor, eu falei, você tem que decidir o que você quer ser. Ou você aqui é aluno ou é professor. Ou você me ensina ou eu te ensino. Não tem como os dois ser professor aqui. Não tem espaço para dois. Então, você me explica. Eu estou te perguntando, você me explica. Não, quem tem que me explicar é você. Eu falei, não sou obrigado. Você sobe na minha live, quer dizer que eu estou errado, quer falar o que é certo. Você quer colocar sua verdade, eu não posso te perguntar? Ensina, então, responde aí. Ele ficou bravo. Aí eles ficam nervosos, porque eles não sabem responder as perguntas. Então, aquele dia não suportou vocês? Não vi ele falando, vai começar? Você vai engrossar o caldo do meu lado, missionário? Você está entendendo? Então, eu falo para os irmãos, não faça afirmações, faça só pergunta. E só pergunta assim, não, irmão, só queria saber, isso aí é uma dúvida que eu tenho. Agora, se aí perguntar como é que você pensa, aí você toma. Fala, não, você está me dando liberdade, agora eu vou falar o que eu penso. É assim, assim. Aí eles respondem, né? Mas lá em Hebreus está falando de perca de salvação. Aí você falou assim, mas lá não está falando, né, disse, não? Aí eles ficam nervosos, porque eles não entendeu? Eles ficam nervosos. Muito tranquilo. Então, irmãos, a gente fica combinado assim, a última aula assim ainda é segunda-feira, tá? Então vai ter mais uma. Vai ter mais uma, vem aí, aproveita. E aí, se Deus quiser, junho, eu quero ver se eu monto esse site no máximo em 2 meses, né? Possível em 2 meses, eu não consigo montar esse trem. Nem que for o site, eu consigo montar. Eu não sei se tem a ver, não. Meu filho montou uma loja. Virtual? Pra ele. Uma loja virtual. É o mesmo sistema. Ele sabe mexer com esses negócios. Né? Mas é o que eu quero montar o site com a loja e o blog. O blog, ele dá uma liberdade para você estar postando as coisas e os irmãos estar acompanhando, entendeu? Bacana. Mas bem bacana mesmo o projeto. O projeto que Deus colocou no seu coração vai dar certo em nome de Jesus. Já deu. Vai ter perseguição, irmão, mas vai dar certo em nome de Jesus. Perseguição. Vou colocar no grupo lá para ter aula, é R$10 por mês para você ver o que vai acontecer. R$10, não compra nem uma coxinha, pelo amor de Deus, misericórdia. Misericórdia mesmo. Se eu não tenho R$10 é para pedir para morrer. Por mês, né? R$10 por mês, misericórdia. Eu não falo isso não, porque eu já passei isso na minha vida, né? Eu já passei, irmão, mas eu nunca passei fome. Aí que tá o problema, né? Agora você entendeu porque Deus guarda da aprovação, né? Eu nunca passei assim. Eu já passei necessidade de falar assim, nossa, eu queria ter isso, mas eu não tenho, entendeu? De coisa de comer que eu falo, né? De luxo, não. Queria comer isso, e aí eu ficava aquele dia inteiro esperando, no final do dia Deus aparecia o trem pra mim. Entendeu? Uma pessoa trazia um negócio justamente que eu queria comer, a fim de comer uma manga, de repente o negócio aparecia pra mim. Isso aí já aconteceu. Isso que é viver pela fé. E eu falei assim, aí eu falo, eu sou xodózinho de papai mesmo, papai preocupa comigo. Lá do céu, o grandão da Galileia vê um cisquinho de areia aqui querendo comer uma manga, ele traz a manga para me comer. Só sabe isso quem já viveu isso. Eu já falei assim, na hora do almoço não tem uma salada. Eu falei, rapaz, tava com uma saudade tão doido de comer uma salada. Quando deu 2 horas da tarde, e de um irmão que não tinha nem amizade, falou, meu pai mandou entregar aqui.
Pois é. Como que pode? Jesus é lindo demais, né? Porque assim, e assim, eu conto com a mesma quantidade de fé se fosse para Deus me dar um carro ou uma casa, entendeu, Renato? Porque para mim é a mesma coisa. Não é o valor, para mim, não é o valor do que eu estava querendo. É o cuidado de Deus com a gente que eu fico assim, muito assim, maravilhada. Eu vou desligar aqui a gravação. Para desligar, para me falar um negócio comigo.